Este aqui é os Estados Unidos, o país mais influente com a maior economia do mundo, mas isso só foi possível graças à sua geografia quase perfeita. Com o primeiro fator geográfico sendo o acesso a dois oceanos. A leste temos o Oceano Atlântico, que comercialmente é um dos mais importantes do mundo, e a oeste o Oceano Pacífico, o maior do mundo. Isso deu ao país uma enorme vantagem em relação a outros países. Pois é exatamente aqui no Oceano Pacífico que temos grandes parceiros comerciais, como a China sendo o maior deles, com 452 bilhões de dólares negociados ao ano. Depois o Japão, com 144 bilhões de dólares. Já no Oceano Atlântico, o país tem acesso a todos os mercados consumidores ocidentais, principalmente com a Europa, que por estarem quase na mesma latitude, as viagens comerciais são mais curtas. Por exemplo, um navio saindo do porto de Rotterdam em direção até Norfolk, nos Estados Unidos, percorreria uma distância de 6.200 km. Mas se compararmos com a distância entre o Brasil e a Europa, o mesmo navio percorreria quase 10.000 km até o Porto de Santos. Além da vantagem logística que os oceanos proporcionam, eles acabam isolando o território de grande parte do mundo, fazendo com que os Estados Unidos façam fronteira apenas com dois países, o México e o Canadá, que atualmente não representam uma real ameaça à sua existência. E por estar cercado por dois oceanos durante a Segunda Guerra Mundial, o seu território continental quase não sofreu ameaças, enquanto outros países que possuem muitas fronteiras, como a França, sofreram centenas de ataques na Europa. Os Estados Unidos quase não se preocuparam, foram atacados apenas algumas vezes, com destaque em 1942, com ataques de submarinos japoneses a refinarias em Santa Bárbara, e posteriormente, ataques perto do Rio Columbia, no Oregon. Antes de continuarmos esse vídeo, temos que te falar uma coisa. Agora temos um novo canal, e depois desse vídeo aqui, vai no primeiro link da descrição para conferir o nosso primeiro vídeo. Mas voltando para sua geografia, a área cultivável do país é muito grande, principalmente aqui, onde a Grande Planície Americana se encontra. Essa região é uma imensa área plana que segue pelos estados do Novo México, Texas, Oklahoma, Colorado, Kansas, Nebraska, Wyoming, Montana, Dakota do Sul e, por fim, Dakota do Norte. Essa planície é uma importante região de cultivo para os Estados Unidos. E por ser uma região semiárida, o clima não permite que grandes florestas cresçam, facilitando ainda mais o cultivo, sem a necessidade de grandes desmatamentos que acabariam causando erosões no solo. E tudo melhora com a existência do aquífero das Grandes Planícies. Esta é uma longa fonte de água que está presente em grande parte da planície. Para se ter uma noção, cerca de 30% da água subterrânea utilizada no país para irrigação é retirada desse aquífero. Enquanto este aqui é um mapa que mostra as áreas com maior população bovina do que humana. Só os estados do Texas possuem 13 milhões de cabeças de gado, depois Nebraska com quase 7 milhões e por fim o Kansas com 6 milhões de cabeças, tornando os Estados Unidos o terceiro maior exportador de carne bovina do mundo. Já este aqui é um mapa que mostra a quantidade de área dos Estados Unidos dedicada ao agronegócio. Fica claro a importância da Grande Planície Americana para os Estados Unidos. Mas apesar do tamanho gigantesco, seu início foi completamente diferente, dado que durante o século XVIII, este país era considerado colônia da coroa inglesa, com um território bem menor do que conhecemos. E como no Brasil, os Estados Unidos também tiveram seu território dividido em partes menores, mas no caso deles, em 13 colônias, que posteriormente foram divididas em 3 regiões principais. A primeira delas se trata da Nova Inglaterra, com as colônias de Connecticut, Rhode Island, Nova Hampshire e Massachusetts. Essa colônia tinha uma paisagem rochosa que dificultava a agricultura, então eles focaram mais na construção naval e pesca, já que tinham ótimos portos naturais nela. E para conseguir alimento, faziam trocas com as colônias centrais, sendo Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware, que participavam das rotas de conexão entre a região norte e sul. E diferente da primeira região,
Tinha uma estação de crescimento longa, quente e com solos aráveis à vontade, além de possuírem rios navegáveis que facilitavam o transporte de mercadorias. E não foi por acaso que as cidades portuárias conectadas a esses rios se desenvolveram, sendo elas Nova York e Filadélfia. Por último, faziam parte da região sul as colônias da Virgínia, Maryland, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Geórgia. Aqui talvez seja um dos territórios mais famosos do período colonial, devido às plantações de algodão e tabaco, mas principalmente por receber a maior parte dos escravos durante esse período. A organização econômica de todas elas estava voltada para o que é chamado de comércio triangular, que por sua vez funcionava da seguinte maneira: enquanto as colônias da Nova Inglaterra comercializavam com o mercado exterior produtos produzidos pelas colônias do sul, havia uma grande entrada de escravos para trabalhar nas plantações daquela região. E o avanço pelo restante do território se deu principalmente durante o século XIX. Dado que em 1800 o território dos Estados Unidos, como conhecemos atualmente, era dividido em 3 regiões dominadas por países distintos, sendo elas o próprio Estados Unidos ao leste, a França na região central e a Espanha no oeste. E era de interesse dos Estados Unidos dominar a região da França por questões logísticas. Por exemplo, para transportar algo de Pittsburgh para Nova York, era mais fácil enviar por barco, passar pelo rio Ohio, Mississippi e contornar todo o Atlântico ao invés de fazer o percurso de 300 milhas, porque quase não haviam estradas do leste ao oeste, e sem o acesso ao rio do Mississippi, os Estados Unidos quase não tinham como transportar as colheitas para o resto do mundo. Mas a França concordou em vender New Orleans e todo o restante do terreno para os Estados Unidos em 1803, por apenas 250 milhões de dólares nos dias atuais, sendo provavelmente uma das melhores compras da história, já que atualmente a área está avaliada em 1,2 trilhões de dólares. Depois disso e após a guerra com o México em 1848, os Estados Unidos tomou o restante do território, possuindo agora acesso aos 2 oceanos citados anteriormente. E é após esse período que mais um fator geográfico revoluciona a história do país: a diversidade em recursos naturais. A ocupação do oeste americano coincidiu com a descoberta do ouro em locais como a Califórnia e Dakota do Sul. Esse acontecimento deu início a uma verdadeira corrida pelo ouro, e milhares de pessoas mudaram-se à procura do enriquecimento pela mineração. No mesmo período de expansão, o petróleo se tornou o foco da economia americana e durante as próximas décadas serviu como combustível da indústria dos Estados Unidos, que atualmente está sendo extraído principalmente no Texas, Alasca, Oklahoma e Califórnia. Mas não foi só o petróleo que mudou a história do país. Outros recursos naturais foram e ainda são extremamente importantes, como o gás natural, que corresponde a 23% da produção mundial, e por fim o carvão, onde os Estados Unidos possuem cerca de 22% das reservas mundiais, e é extraído principalmente no Wyoming, Virgínia Ocidental, Kentucky e Pensilvânia. Esse minério foi extremamente importante durante a sua história, mas em 2019, após 134 anos do reinado do carvão como principal fonte energética do país, ele foi destronado por energias renováveis. Obviamente, fatores econômicos e políticos também contribuíram para o desenvolvimento deste país, mas uma boa localização, um território fértil e cheio de recursos naturais e fortes ligações com a Europa, com certeza foram fatores primordiais para a construção dos Estados Unidos da América. E esse foi o exato motivo pelo qual a geografia dos Estados Unidos os deu poder. Se você gostou desse vídeo, assista ao nosso outro canal sobre mega construções que estão ocorrendo pelo mundo. É o primeiro link na descrição, e eu garanto que a qualidade é a mesma do capital financeiro.